Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Iremos dar sequência ao conteúdo de matemática sobre frações. Hoje nós iremos estudar as frações mistas, depois as frações equivalentes. Como o próprio nome diz, mista, já vem de mistura, ou seja, a mistura de frações inteiras com parte fracionada. Aqui nós temos três figuras, elas estão divididas em partes iguais, porém, duas se tomou toda, inteira, e a outra só duas partes. É como se alguém foi à pizzaria, pediu 3 pizzas, comeu 2 pizzas inteiras e da outra pizza só comeu 2 pedaços. Se fosse para representar a quantidade de pizza comida, pedaço de pizza que a pessoa comeu, seria 2 inteiro. Dessa parte, peguei só 2 quartos. Ou eu poderia representar dessa forma: quantos pedaços temos ao todo? Temos 4, mais 4, 8, mais 2, 10. E o denominador, a parte que tem o todo de cada uma, no caso, 4. Só que ao representar essa fração dessa forma, ela é uma fração imprópria. Por que imprópria? O numerador é maior que o denominador. Geralmente, quando fração é representada dessa forma, ela vai se tornar uma fração imprópria e vocês vão transformar ela em uma fração mista. E como é que fazemos isso? Vou representar essa daqui para vocês, porque na atividade tem uma questão parecida com essa. Depois eu vou resolver uma lá para vocês. Quando temos uma fração imprópria para transformá-la em fração mista, aqui nós já sabemos que fração é uma divisão, então eu tenho 10 dividido por 4. Como é que eu faço? Eu vou montar minha continha, fazer a divisão. Vamos lá, 10 dividido por 4, vou ter 2, 2 vezes 4, 8, menos 10, eu vou ter 2 de resto. Esta parte aqui é a parte inteira, que é essa parte aqui que vocês podem observar. O 4 que nós temos aqui é o nosso denominador, foi a parte que eu estava dividindo, meu dividendo aqui, e o resto é a outra parte que eu peguei, que é essa parte aqui. Não sei se vai dar para vocês entenderem, mas eu vou fazer uma separada para vocês entenderem melhor. Na questão 2 da página 157, vai pedir para vocês ligarem as frações à representação mista correspondente. Só que para vocês descobrir como ficaria, vocês vão pegar essas frações e realizar aquele processo que eu mostrei para vocês. Aqui nós temos uma fração imprópria, significa imprópria porque o numerador é maior que o denominador, e para transformar em fração mista, eu terei que fazer a divisão. Vou fazer aqui para mostrar para vocês, vai ficar 15 dividido por 7. 15 dividido por 7, nós vamos ter 2 vezes 7, 14. Para 15 vai sobrar 1. Como eu vou fazer a representação dessa fração? Aqui o 2 será a nossa parte inteira. O 1 será a outra parte que eu tomei. E o 7, o meu denominador. Esta a resposta
Vocês vão ligar a essa resposta correspondente. A outra fração imprópria é essa que eu vou estar transformando em fração mista. Como faço? Vou pegar também da mesma forma 11 dividido por 8. Vamos lá, 11 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 é 8. Para 11 falta 3. Então, trago para cá. O 1 será a minha parte inteira. O 3, aqui o resto, a outra parte tomada. E o 8, o nosso denominador. Isso na questão 2, tá, pessoal? Tem outras para vocês resolverem aí vocês vão fazer dessa forma. E na questão 1, tá pedindo para vocês representar uma fração e uma fração mista de cada figura. Vocês vão fazer dessa forma, uma fração dessa forma e depois uma fração mista que representa a figura. Isso da questão 1, nós estamos já na questão 2, certo? Dizemos que uma fração ela é equivalente quando duas ou mais frações representam a mesma parte de uma mesma unidade, inteiro ou quantidade, elas vão ser equivalentes. Nós temos aqui um exemplo. Aqui, essa figura, vocês percebem que elas são do mesmo tamanho. As figuras são do mesmo tamanho. Porém, a primeira, ela foi dividida em 4 partes e tomou 2. Qual a fração que eu represento essa primeira aqui? 2 quartos. Na outra imagem, ela foi dividida em 6 partes e tomou 3. Então, a fração que vai representar é 3 sextos. A outra foi dividida em 8 partes e tomou 4. 4 oitavos é a representação. Essas frações, elas são equivalentes. Por que são equivalentes? Porque equivale à mesma quantidade dessa figura. Podemos dizer que 2 quartos dessa figura é o mesmo que 3 sextos e 4 oitavos. Porque por mais que o denominador foi mudando, mas a parte tomada da figura foi a mesma. Vocês conseguem observar, só a metade. Nas frações equivalentes, ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de 0, nós vamos obter uma fração equivalente à fração dada. Vou dar o exemplo aqui, temos 6 oitavos. Ao multiplicarmos pelo número 2, tanto o numerador quanto o denominador, eu vou obter uma fração equivalente a 6 oitavos, que vamos ter 6 vezes 2, vamos obter 12. 8 vezes 2, nós vamos obter 16. Essas frações, 6 oitavos, 12 e 16 avos, são equivalentes uma à outra. Representa a mesma quantidade. Já nesse caso aqui, nós vamos fazer utilizando a divisão, uma simplificação dessa fração para obter uma fração equivalente. Lembrando que a gente vai sempre pegar o maior número possível que eu consigo dividir, tanto o numerador quanto o denominador. Ou você pode ir por parte e fazendo passo a passo. Eu vou fazer das duas formas para vocês verem. Eu posso pegar o maior número. Qual o maior número que eu consigo dividir tanto 8 quanto 16? O próprio 8, né, pessoal? Vamos lá. E eu vou obter uma fração equivalente, 8 dividido por 8, 1. 16 dividido por 8, eu vou obter 2. 8 16 avos é equivalente a 1 meio.
metade. Ou eu poderia fazer dessa outra forma aqui, que vai demorar mais, porém também é uma forma de chegar. Eu vou dividindo por 2 até eu chegar na menor fração possível. 8 dividido por 2, eu vou obter 4. 16 por 2, eu vou obter 8. Essa fração aqui, ela ainda consegue, ela é equivalente a essa, mas eu ainda consigo simplificar ela para uma fração menor. Vou continuar dividindo por 2, que é um número que eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador. Eu vou obter 2 quartos, porque 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Eu ainda consigo simplificar essa fração para tornar ela menor ainda. Consigo ainda dividir por 2 e vou obter 1 quarto. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, vamos obter 4. Essa forma aqui também é uma simplificação de fração e eu posso dizer que 8/16 são equivalentes a 4/8, que também é equivalente a 2 quartos e a 1 quarto. E aí eu fiz uma simplificação dessa fração, que é muito comum e vocês vão estar realizando dessa forma também algumas questões do módulo. Quando chegamos a uma fração que nós não conseguimos reduzir ela mais, ela recebe o nome de fração irredutível, ou seja, não tem como reduzir mais essa fração. Agora vocês vão realizar as atividades sugeridas lá no roteirinho. Se precisar, assista o vídeo novamente. Pode estar entrando em contato com o tia para tirar as dúvidas. E bons estudos para todos e até o próximo. Tchau, meus amores. Beijos.